Shalom, queridos! Que alegria podermos estar de volta no nosso terceiro dia do devocional. Nós estamos com um projeto de 21 dias de oração, 21 dias de clamor, 21 dias de quebrantamento, 21 dias buscando a face do Senhor. Lembre-se que Daniel, por 21 dias, ele orou a Deus e a resposta chegou. E eu creio que Deus vai nos dar respostas também. Esses 21 dias vão se concluir justamente no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. E vamos estar clamando pelo sobrenatural. Estou incluindo, a partir de hoje, uma leitura diária, além do estudo que nós estamos fazendo juntos, uma leitura diária de 3 capítulos por dia, tá bom? Começando com o Evangelho de Lucas. Você procura na rede social do Ministério, veja também no meu Instagram, nos meus stories, você vai ver muitas coisas importantes para nós engajarmos juntos, tá bom? Também eu peço que você ajude a compartilhar esse canal. É novo, abrimos há poucos dias justamente para que pudéssemos viralizar a palavra de Deus, espalhar a fé e a esperança que estão em Cristo Jesus. Então passe o link para todos que você conseguir, porque sinceramente todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de uma palavra que traga paz ao nosso coração. Então vamos agora continuar falando sobre os derramamentos do sangue de Jesus. Ele derramou seu sangue por 7 ocasiões. Inclusive, um livro maravilhoso que você deve adquirir, somente uma gota do sangue de Jesus, do pastor César Castelhanos. Olha, eu vou te dizer, esse é o livro mais extraordinário que eu já li sobre esse assunto. Ele é muito prático e muitas coisas que eu estou lhe passando aqui justamente estão aqui nesse livro e você deve adquirir. Procure as plataformas na internet para você poder comprar. Também na editora G12 você pode achar também. Hoje nós vamos falar sobre o segundo derramamento do sangue de Jesus, que foi o momento em que ele foi açoitado e através do seu corpo ferido nós podemos ter redenção. E eu peço agora que o Espírito Santo lhe traga a luz, que o Espírito Santo venha encher esse momento agora com a sua presença e a palavra dele possa fazer toda a diferença na sua vida. Quais são os textos que nós vamos ler hoje? Isaías 53, versículos 4 e 5. Também Mateus 8, versículos 16 e 17. E também nós vamos para 1 Pedro 2, 24. Então são esses os 3 textos que nós vamos ler juntos. E vamos começar com Isaías 53, versículos 4 e 5. Esse texto você conhece muito bem. Certamente ele, falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, como se ele foi o culpado, ele recebeu o castigo. Mas como se por Deus ele estava atingido ou afligido. Versículo 5 tem um grande mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, o castigo que nos trouxe o quê, irmãos? Paz. Quem recebe paz, diga amém. Esse castigo que nos trouxe paz caiu sobre quem? Caiu sobre ele, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Quem crê na palavra de Deus? Pelas suas feridas nós o que, irmãos? Diga, fomos curados. Quero começar esse devocional juntos, falando sobre a experiência de um médico americano chamado John Barlow. No ano de 1908, ele se ingressou na Junta de Missões Americanas com uma paixão de ir até a China para ajudar aquele povo a vencer uma praga intestinal. Imagina que coincidência. Nesses dias também clamando a Deus para vencermos uma praga, uma peste, um vírus que também veio da China, que Deus abençoe esse país e traga livramento a esse povo. John Barlow se lançou até lá porque era um médico formado, com uma paixão de ajudar as pessoas e salvar aquele povo chinês. Depois de ele estudar muito, relatar muitos detalhes, ele pediu autorização ao governo americano para trazer alguns pacientes infectados para que pudessem estudar com toda a tecnologia já na América, nos Estados Unidos, e encontrar uma cura, porque ele não estava achando lá. Foi negado o seu pedido.
finalmente ele voltou para casa. Só que quando ele estava voltando para casa, ele pegou algumas ampolas e colocou os germes da infecção dentro dessas ampolas. E quando o seu barco estava atracando, ele abriu as ampolas e bebeu daquela infecção. E assim ficou enfermo. Ele correu direto para o hospital John Hopkins e falou para os seus professores, seus amigos e disse: por favor, façam tudo o que é possível para salvarem a minha vida. Encontre uma solução, encontre uma vacina, encontre algum remédio e salve também o povo chinês. Uau! Que exemplo para ilustrar o que Jesus fez. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Que ele tomou o pecado, ele bebeu o cálice da maldição, ele assumiu a nossa infecção, ele assumiu a nossa doença espiritual, doença emocional. A Bíblia diz que foi por causa das nossas transgressões e nossas iniquidades que ele foi esmagado, que ele foi moído na cruz. Jesus levou o nosso pecado. Ele levou a nossa doença. E curioso a gente observar nesse texto é o seguinte, que quando Isaías ele escreveu essa palavra profética, ele teve uma visão do futuro, porque ele está escrevendo isso 700 anos antes da cruz. Ele teve uma visão da cruz lá do futuro. E é isso que eu peço a Deus que Ele nos dê a você e a mim, que Ele nos dê uma visão da cruz, para que Ele possa nos mostrar Jesus ali crucificado, recebendo as nossas doenças e as nossas enfermidades. Porque nós vamos orar hoje que, de fato, todo coronavírus ou qualquer outro vírus ou doença todos possam ir à cruz do Calvário e saírem dos nossos corpos essas infecções. E nós recebemos total saúde, seja qual for a necessidade física, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você sabe que a Bíblia ensina de que mesmo antes de Jesus ser crucificado, os discípulos estavam tendo revelação de que Jesus estaria levando sobre si a sua enfermidade. E é o que está, as nossas enfermidades. E é o que está escrito em Mateus 8, 16 e 17. Diz assim: ao anoitecer foram trazidos a Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Ele expulsou os espíritos malignos com que, gente? Uma palavra. Quantas? Uma. E curou todos os doentes. Agora olha a observação que o evangelista Mateus fez. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele cita o texto que nós lemos mais cedo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Veja só, nós sabemos que Jesus levou sobre si as doenças quando? Na cruz do Calvário. Mas aqui Jesus, obviamente, não tinha sido crucificado. E ele está orando por pessoas, por uma só palavra, ele está expulsando demônios, curando enfermos, e o evangelista diz: ele certamente, está escrito, ele ia levar nossas doenças, ele ia levar sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Mateus teve uma revelação, mesmo meses ou anos antes, poucos anos antes da cruz, mas ele teve uma visão, ele teve um entendimento. E que o Senhor também lhe deu um entendimento, que se Jesus, antes da sua morte, pôde expulsar doenças com uma só palavra, quanto mais depois do seu sacrifício perfeito, não pode nos curar com uma só gota do sangue de Jesus. Uma só gota do sangue de Jesus é suficiente para arrebentar e acabar com as obras das trevas. Por isso eu peço a você a confiar no sangue de Jesus, confiar na obra da cruz do Calvário, porque Ele fez isso por mim e por você. A Bíblia agora diz, 1 Pedro 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que por nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Perceba que em todos esses textos fala já do tempo verbal passado. Sempre está dizendo fomos sarados. Ele levou sobre si. Ou seja, nós somos curados. O que Jesus fez por mim e por você para sermos felizes, abençoados, saudáveis, curados hoje, já aconteceu. A provisão já foi dada. 2000 anos atrás, Ele já levou. Ou seja, 700 anos antes da cruz, o profeta Isaías já estava dizendo que já tinha acontecido. Imagine, o profeta Isaías, 700 anos antes, ele não falou no tempo verbal do futuro.
como se fosse, e ele levará sobre si nossas enfermidades. Não, isso é tremendo. 700 anos antes da cruz, ele anunciou por profecia que ele já tinha levado. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Deus já tinha determinado tudo isso antes de acontecer. Ele já provisionou sua proteção, Ele já provisionou a sua libertação, Ele já provisionou a sua vida nova, Ele já providenciou o seu futuro, já está providenciado. Basta agora nós crermos. Quando foi que Ele levou sobre si as nossas doenças? No momento em que Ele foi açoitado com aquele flagelo romano, no momento em que os romanos o chicotearam, onde a Bíblia ensina que por essas chagas nós fomos curados. Hoje nós temos que pedir a Deus não apenas a fé para recebermos cura, mas a revelação para nós nos quebrantarmos, porque tudo isso foi por nossa causa. E toda vez que a gente já ensinou sobre o derramamento do sangue de Jesus, nós sempre falamos sobre uma bênção, sobre alcançar ou conquistar algo. Dessa vez está sendo diferente. A aplicação está mediante ao nosso arrependimento, mediante ao nosso quebrantamento. Deus falou muito claro ao meu coração de antes de qualquer movimento de intercessão, oração, nesses dias de peste ou praga, nós temos que nos humilhar, nós temos que confessar nossos pecados, nós temos que nos arrepender. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus fará o quê, gente? Deus vai exaltar essas pessoas. E é isso que nós temos que fazer. E nós temos que clamar ao Senhor não apenas a nossa saúde, nós temos que clamar ao Senhor a nossa libertação dos pecados, pelo nosso arrependimento e nossa confissão. Agora, a aplicação do segundo derramamento do sangue de Jesus, através de suas costas feridas, suas chagas que ele recebeu, existe também a quebra do poder e da força da rebeldia. Você sabe que a história nos ensina que somente os rebeldes eram amarrados em troncos e chicoteados. Muitas vezes até injustiçados. No caso de Jesus. Jesus não era um rebelde, mas para os romanos ele era. Porque ele se declarava rei, na verdade, a acusação que ele foi crucificado era rei dos judeus. E você sabe que no Império Romano só podia ter um rei, que era César. Então os romanos o chicoteavam como rebelde, dizendo: você não pode ser rei, só pode ter um, que é César. E Jesus ali estava levando as nossas iniquidades, ele estava levando a nossa rebelião. E o que é rebelião? Rebelião é pecado. Qualquer desobediência a Deus é um pecado e é uma rebeldia diante do Senhor. Rebelião de ter um coração duro, rebeldia de ser tardio em se arrepender, tardio em perdoar os outros, tudo isso é rebelião. Rebeldia de desacatar autoridades, de não respeitar aqueles que estão acima sobre nós, sobretudo o nosso Deus. E é isso que nós temos que fazer. Eu vou concluir esse devocional aqui agora, porque nós temos que ter nosso momento de oração. Nós temos que ter o nosso momento de pedir a Deus perdão. Lembre-se que esse devocional não é para resumir o nosso devocional inteiro dentro de casa. É só um guia, é só um start. Faça a leitura diária, ore, continue orando, coloque um louvor. Mas esses poucos minutos que estamos juntos aqui é para dar a você entendimento, compartilhar uma palavra de vitória, mas ao mesmo tempo de dar um guia de como nós devemos orar. E nós vamos pedir a Deus perdão por todas as nossas enfermidades espirituais. Pedir a Deus perdão. Se esse sangue cura as doenças e essas enfermidades, vamos pedir a Deus perdão pelas nossas doenças emocionais, nossa inveja, nossa ira. Pedir a Deus perdão pelas nossas doenças espirituais, nosso pecado. Amém? Você recebe isso? Pela nossa rebeldia. Vamos pedir a Deus perdão. Rebeldia de não buscá-lo, de não estar com Ele todos os dias, de não buscar a face dEle. Às vezes a gente só vai quando tem crise ou problema ou doença. Pedir perdão a Deus quando Ele nos fala alguma coisa, o nosso coração se fecha, a gente não obedece. Não obedece em ser fiel a Deus nas finanças, ser fiel a Deus na obra que Ele nos chama para fazer. Tudo isso nós temos que fazer agora. Por isso que eu convido você nesse momento a prostrar sua face, sua frente diante de Deus. E você orar comigo,
com o coração quebrantado, pedindo a Ele perdão. E diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que naquela hora que o Senhor foi açoitado, naquele momento em que os chicotes vieram sobre o seu corpo, quem deveria estar ali era eu. Porque sou eu que cometi rebeldia diante de Deus por tantos anos da minha vida. Fui eu que pequei, fui eu que cometi iniquidades. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa-me. Nessa hora eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu lhe peço perdão, Jesus, por toda a obra de maldade que eu já cometi, por todo o pecado de inveja, de ciúmes, todo o pecado de fofoca, de acusar os outros, de reclamar, de murmurar. Me perdoe, Senhor Deus, pelos meus pecados de rebeldia. Quando eu fui rebelde aos meus pais ainda como adolescente ou criança, rebelde a uma autoridade, Senhor Deus, profissional, espiritual, líderes espirituais da minha igreja. Me perdoe, Senhor Deus, por todas as minhas transgressões. Eu me arrependo, eu me quebranto, eu me humilho diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. E nessa hora, agora eu quero orar por você. E eu vou pedir que você estenda suas mãos bem perto, o mais perto que você puder da tela. Eu quero agora clamar ao Senhor que uma gota do sangue dele venha sobre sua vida e remova toda doença e todo vírus. Estenda suas mãos aqui, bem pertinho. Em nome de Jesus, eu agora declaro: Pai, eu oro uma gota do sangue de Jesus, que brotou das suas feridas quando ele foi açoitado. Venha sobre esta pessoa que está acreditando agora, que ela imagine, que ela veja essa gota caindo agora no topo da cabeça dela. E esse sangue agora, Senhor Deus, remove toda enfermidade. Remove agora, Senhor Deus, toda doença. Eu repreendo todo espírito de doença. Em nome de Jesus, deixe essa pessoa agora. Eu declaro agora, seja liberado vida. Jesus Cristo te dá saúde, porque a enfermidade sai do corpo e veja indo até a cruz, indo até Jesus crucificado. E sai agora da vida de Jesus, saúde, força e fé. Para você agora, em nome de Jesus, se você recebe, diga: eu recebo esse milagre para a glória de Deus Pai. Amém. Uau! Estou sentindo muita presença e unção de Deus nessa hora. Receba disso, não termine seu devocional agora. Aproveite esse momento que o Espírito Santo está aqui e continue orando. Coloque um louvor aí, 2, 3 músicas, louve ao Senhor, faça a leitura bíblica em nome de Jesus. E outra coisa tão importante é você compartilhar esse canal para todas as pessoas que você conhece. Viralize a palavra de Deus, amém? Dê um like, se inscreva no canal e deixe aqui um comentário, tá bom? Qualquer pedido de oração também, nós vamos orar por você. Te amo muito e nos vemos amanhã. Deus te abençoe e shalom.